CPI da pedofilia realiza a primeira reunião para definir a estrutura operacional do início dos trabalhos. Deputado Marcelo Ramos critica indicações do governo federal para assumir presidência do TCU. Deputado adjunto Afonso pede informações sobre municípios atingidos pela cheia e defende a concessão de auxílio financeiro a vítimas da enchente. E ainda, deputado Cabo Maciel denuncia possível humilhação sofrida por policiais militares em presídios da capital. Ativista mineiro visita a sede do Legislativo Estadual e divulga a campanha Cruzada pela Acessibilidade. Os principais fatos do dia no Parlamento Estadual, agora no Alean Notícias. Boa noite. A CPI da pedofilia realizou hoje a primeira reunião para definir a estrutura operacional do início dos trabalhos. Os parlamentares devem solicitar da casa a logística necessária para atender às demandas da comissão. O presidente da CPI, deputado Abdallah Frache, afirmou que uma equipe técnica será montada para receber as denúncias ao longo das investigações. Na primeira reunião, os membros da comissão parlamentar de inquérito que vai investigar os crimes de pedofilia no Amazonas traçaram as medidas técnicas e operacionais que a CPI deve possuir. De acordo com o presidente da comissão, o deputado Abdallah Frache, é preciso que a casa disponibilize uma sala específica para o recebimento das denúncias ao longo das investigações. Na realidade, a gente precisa da instalação de alguns equipamentos aqui na casa, tendo em vista que essa CPI é uma CPI diferente das demais, nós precisamos fazer a gravação das oitivas, tanto de imagem como de som. E isso foi levantado na reunião por um dos membros e nós teremos que providenciar também, pediremos isso do presidente, da mesa diretora da casa, para que seja providenciado esse equipamento o mais rápido possível. O parlamentar disse ainda que a comissão vai convocar toda a rede de proteção de criança e adolescente a fim de que se possa ter um panorama da situação no estado. Até para a gente saber aonde teremos que focar primeiro esse tipo de investigação e depois estaremos enviando os ofícios para o Tribunal de Justiça, Polícia Federal, Ministério Público Estadual, para que eles nos repassem as informações sobre investigações que eles já têm e de processos que ele, porventura, já tenham em suas mãos também. A partir daí, a gente vai tentar alargar esses horizontes e aí sim começar as investigações. Um outro ponto também levantado na reunião foi de que os parlamentares devem se reunir com os membros da CPI Nacional para que troquem informações sobre os trabalhos já apurados pelos deputados federais. A ideia é que a CPI no Amazonas siga os mesmos parâmetros da Comissão Federal. A princípio, a CPI terá a duração de 120 dias, mas se houver necessidade de ouvir novas testemunhas, ela poderá ser prorrogada. O deputado Marcelo Ramos criticou a indicação do senador Gin Argelo, do PTB do Distrito Federal, para concorrer à vaga de ministro do Tribunal de Contas da União. Argelo responde a 6 inquéritos no Supremo Tribunal Federal. Da tribuna da casa, o deputado afirmou que a desistência do senador de concorrer ao cargo é a prova de que a sociedade está atenta às escolhas do governo. O parlamentar disse que o próprio presidente do TCU publicou nota dizendo que não nomearia o senhor Gin Argelo, ainda que o Senado o indicasse. O deputado Marcelo Ramos cobrou o mesmo procedimento com relação ao critério de escolha de comandantes da Polícia Militar do Amazonas, que, segundo o parlamentar, em sua maioria, são indicados policiais com ficha suja. Aqui no Amazonas, parece que a condição para ocupar cargo de comando na Polícia Militar no estado do Amazonas é ser envolvido em crime. Nós já tivemos a nomeação do Coronel Arce, já tivemos a nomeação do Coronel Haroldo e agora o Coronel Roosevelt foi nomeado comandante do Ronda no Bairro. Isso não é razoável. Não quero condená-los, mas eles precisam primeiro responder os processos que eles respondem, que são gravíssimos, provar a sua inocência e, a partir daí, abrir a possibilidade de ocupar postos de comando. O deputado Cabo Maciel defendeu o coronel Raimundo Roosevelt, que assumiu o comando do programa Ronda no Bairro. O coronel Roosevelt tem grandes formações, comandou grandes unidades na capital e no interior, esteve à frente do IESP fazendo a capacitação de muitos policiais
e não está condenado por nenhum processo. O deputado José Ricardo, do PT, concordou com Marcelo Ramos com relação ao processo de escolha de conselheiros para o TCU, como para o Estado da Federação. De acordo com o parlamentar, é preciso mudar essa regra de escolha por meio de indicação eminentemente política. E o deputado Adjunto Afonso solicitou da Defesa Civil informações sobre os municípios atingidos pela cheia no interior do estado. O parlamentar quer saber quais as ações previstas para minimizar os efeitos da enchente nos rios Madeira e Purus. Adjunto defende a concessão de auxílio financeiro às famílias afetadas. Após os habitantes do município de Humaitá serem beneficiados por uma bolsa concedida pelo governo para auxiliar as famílias afetadas pela cheia, o deputado Adjunto Afonso cobrou no plenário da Assembleia Legislativa que medida semelhante seja adotada em outras localidades. É preciso que a Defesa Civil do Estado imediatamente entre em contato com a Defesa Civil de cada município desse e veja a forma de ajudá-lo, né? Seja com distribuição de cesta básica, seja com distribuição de aquela ajuda que o governo sempre dá, que já deu no município de Humaitá, e para que essas pessoas possam ter o seu prejuízo amenizado. Quando eu defendo aqui aquela ajuda, bolsa enchente que foi dada em outra coisa, é porque com aquele recurso a pessoa compra o que necessita. Para isso, o parlamentar quer saber da Defesa Civil detalhes das atuais ações desenvolvidas pelo órgão nestes lugares. Adjunto Afonso apresentou um requerimento junto à mesa diretora exigindo essas informações do órgão, que é vinculado ao Poder Executivo. O vice-presidente da Comissão de Defesa do Consumidor da Assembleia Legislativa, deputado Vanderlei Dallas, anunciou nesta quinta-feira 2 projetos de lei que visam a proteção das relações de consumo no Amazonas. Um projeto versa sobre a transparência nos gastos de crédito de celulares pré-pagos. O outro pede que, em caso de interrupção do fornecimento de água, os usuários do sistema sejam ressarcidos. De acordo com o deputado Vanderlei Dallas, 75% dos clientes das operadoras de telefonia celular utilizam o sistema pré-pago. Ainda assim, os consumidores não possuem o controle sobre como esse crédito é utilizado nas chamadas telefônicas. Ainda assim, os consumidores não possuem o controle sobre como esse crédito é utilizado nas chamadas telefônicas. O motivo seria a falta da conta detalhada, comum nos sistemas pós-pago. Agora, o vice-presidente da Comissão de Defesa do Consumidor da Casa apresentou o projeto de lei que obriga as operadoras a disponibilizarem esse detalhamento via internet para os consumidores do plano pré-pago. A justificativa foi o artigo 5º da Lei 9.472/97, criada pela Agência Nacional de Telecomunicações, que prevê o direito do usuário em saber como foi consumido o serviço. E são esses clientes os mais vulneráveis. Aqueles que não sabem como é gastado os seus créditos. Aqueles que compram um crédito e às vezes faz uma ligação e de repente não tem mais crédito no local. E são esses que sustentam 75% do dinheiro que entra nas telefonias móvel, celular, são essas pessoas. Pessoas de baixa renda, pessoas que não têm condição de ter um telefone normal para pagar mensalmente. São aqueles que tiram o seu trocadinho, mas são milhares de pessoas que dão esse dinheiro para as telefonias, e são aqueles menos protegidos. E esse projeto de lei, ele faz com que a telefonia ela possa ter como prestar conta para esses clientes através da internet. O outro projeto é referente ao ressarcimento ao consumidor por parte da concessionária Manaus Ambiental em caso de interrupção do serviço de água. Aquela pessoa que mora no bairro da cidade de Manaus, que tem a sua conta da água cortada no final de semana, no meio da semana, aquela pessoa ela tem que ter o ressarcimento, se não for avisado, porque muitas vezes essa pessoa ela é cortada a água e ela tem que comprar água de caminhão-pipa, pagando caro, uma água sem qualidade, e muitas vezes um dos seus membros da família pegando a lata d'água, colocando na cabeça, subindo ladeira, descendo rua, para pegar água em poços artesianos. Os 2 projetos de lei deverão ser analisados pela Comissão de Constituição, Justiça e Redação antes de serem votados em plenário pelos demais parlamentares. O deputado Sidney Leite defendeu nesta quinta-feira a criação de uma delegacia especializada no combate a furtos de serviços públicos, como água, energia e telefonia, por exemplo. De acordo com o parlamentar, de toda a energia elétrica produzida em Manaus,
Pelo menos 30% é consumida de forma clandestina. Durante discurso no plenário da Assembleia Legislativa, o deputado pelo PROS, Sidney Leite, falou sobre a necessidade de criação de delegacia especializada para combater o furto de serviços públicos, como água, energia elétrica, gás e de telecomunicação. O parlamentar afirma que só de energia, Manaus perde aproximadamente 30% por conta dos desvios, mais conhecidos como gatos. Só aqui na cidade de Manaus, nós temos aí furto de energia de mais de 30% de tudo que é gerado na cidade de Manaus. É energia que daria para atender o interior do estado por mais de um ano. Nós estamos falando de montantes significativos. Ainda da tribuna, Leite também abordou a questão dos poços artesianos. Segundo o parlamentar, quem tem esse recurso também deveria pagar taxa, ainda mais quando se trata de empreendimentos comerciais e industriais, além de grande parte dos condomínios da capital. Nós não podemos resolver o problema da água se não tiver, por parte da prefeitura, agora nesse momento, a proibição de cada condomínio construído nessa estrada ter um poço artesiano. De cada centro comercial ter poço artesiano. De cada indústria do Parque Industrial da Zona Franca de Manaus ter poço artesiano. E os já existentes, que o órgão competente faça o levantamento, faça o diagnóstico, veja a vazão da água por esses poços e que seja cobrado. E você vai ver a seguir. Deputado Cabo Maciel denuncia possível humilhação sofrida por policiais militares em presídios da capital. E ainda, ativista mineiro visita a sede do Legislativo Estadual e divulga a campanha Cruzada pela Acessibilidade. Quer saber mais sobre o que está acontecendo na Assembleia Legislativa? Acompanhe seu deputado também pelo site, onde você encontra a agenda de eventos, notícias do parlamento e muito mais. Acesse www.ali.am.gov.br. Assembleia Legislativa, cuidando da nossa gente. O deputado Cabo Maciel usou a tribuna da Assembleia Legislativa para denunciar a possível humilhação que policiais militares que trabalham nas unidades prisionais da capital sofrem. De acordo com o parlamentar, a denúncia surgiu após visitas realizadas pela Comissão de Segurança da Casa nos presídios. A situação foi observada durante visitas realizadas pela Comissão de Segurança aos presídios da capital, que é, de acordo com o parlamentar, os policiais militares que trabalham nestas unidades prisionais são humilhados. Indignado com a situação nos presídios e o descaso com os policiais militares, o parlamentar e presidente da Comissão de Segurança desabafou. Não sei para quê e para que existe um diretor de presídio ali. Uma das vezes que os policiais militares que são para prestar serviço na guarda externa estão em efetivo reduzido, não têm armas adequadas e não têm equipamentos para trabalhar. Outra informação é que o chefe da cadeia lá, o preso que manda lá dentro, ele decide qual policial fica ali ou não. Se a Comissão de Segurança vai fazer visita nos presídios, não há nada mais justo do que o Coronel Bonates acompanhar. É necessário que ele acompanhe, porque aí nós vamos ver como o policial é tratado lá dentro. Não ter bebedouro, não ter banheiro, está tudo podre, arriscado pegar uma doença, tudo ali dentro. Porque o presídio está podre e quem manda lá dentro é preso, não é diretor.
O deputado Cabo Maciel anunciou que estaria em deslocamento ao município de Tefé, distante a 523 quilômetros de Manaus, para a realização de mais uma audiência pública sobre a segurança na cidade, visitando todos os segmentos para passar à conclusão às secretarias de Justiça e o Tribunal, informados sobre essas denúncias em Tefé. A Comissão de Defesa do Consumidor do Legislativo Estadual e o PROCON convocaram a empresa Guichê Web a prestar esclarecimentos em uma reunião na sede do Poder Legislativo nesta quarta-feira. O motivo é a cobrança de 10% a mais no valor do ingresso do jogo entre Resende e Vasco da Gama, realizado no último dia 3 na Arena da Amazônia. De acordo com o presidente da comissão, deputado Marcos Rota, a cobrança é indevida, pois o serviço não acrescentou nenhum benefício ao consumidor. A empresa Guichê Web foi convocada pela Comissão de Defesa do Consumidor da Assembleia e PROCON para esclarecer sobre cobrança considerada indevida de taxas de serviços nos ingressos da partida entre Resende e Vasco, realizada no último dia 3 de abril, na Arena da Amazônia. De acordo com o presidente da Comissão de Defesa do Consumidor da Assembleia, deputado Marcos Rota, logo que se iniciaram as vendas, a comissão recebeu denúncia de que estava sendo cobrada uma taxa de serviço de 10% no valor do ingresso. Porém, segundo o parlamentar, a empresa responsável pela venda não ofereceu nenhum benefício aos consumidores. O consumidor não teve nenhum tipo de vantagem na cobrança desses 10%. Ele não ficou distante das filas, não houve entrega de ingressos na sua residência, enfim, não houve nada que justificasse a cobrança desses 10%. Por isso que nós empreendemos essa ação em parceria com o PROCON do Estado do Amazonas. A comissão e o PROCON marcaram uma audiência pública para o dia 22 de abril com a empresa para que seja feito um acordo por meio de um termo de ajustamento de conduta, a fim de que os consumidores sejam ressarcidos pelo pagamento extra. A diretora do PROCON, Janaína Salles, destacou que já foi aberto um processo administrativo. Já foi lavrado o auto de constatação de que essas empresas realmente estavam cobrando esta taxa. Nós estamos aí emitindo o auto de infração. Eles vão responder, vai ser aberto o prazo para defesa, respeitando o devido processo legal, né? E eles não conseguindo aí comprovar que estavam ou não prestando esse serviço, lamentavelmente a gente vai ter que autuar. De acordo com informações da Comissão de Defesa do Consumidor, já está sendo estudado, juntamente com o PROCON, a apresentação de um projeto de lei proibindo a cobrança de taxas extras em qualquer tipo de serviço oferecido aos consumidores em que não hajam benefícios. E agora uma história inusitada, mas que serve de reflexão. Um ativista mineiro conhecido como Zé do Pedal criou a campanha Cruzada pela Acessibilidade para conscientizar a população sobre os direitos da pessoa com deficiência. Ele já percorreu mais de 1.070 quilômetros empurrando uma cadeira de rodas do extremo norte do país até o Amazonas. Zé do Pedal pretende seguir a caminhada até cruzar todo o Brasil. Uma sessão de tempo foi realizada aqui na Assembleia Legislativa para apoiar a ideia do ativista. Conhecido em todo o país por cruzar grandes distâncias de bicicleta, Zé do Pedal ganhou espaço na Assembleia Legislativa para comentar sobre um novo projeto. Ele pretende cruzar o Brasil de norte a sul, empurrando uma cadeira de rodas, para alertar os brasileiros da necessidade de se criar uma consciência a respeito da pessoa com deficiência. Durante essa caminhada eu venho observando em todos os municípios uma completa falta de respeito, tanto por parte do poder público, né, quanto pela sociedade. O objetivo dessa caminhada é chamar a atenção da sociedade, chamar a sociedade para uma reflexão, né, sobre as barreiras arquitetônicas, combatendo assim as barreiras atitudinais, que são as mais difíceis de serem quebradas. O deputado Marco Antônio Chico Preto apoia a iniciativa e acredita que, além do poder público, a própria sociedade deve dar mais atenção ao deficiente. Os direitos da pessoa com deficiência, eles existem, mas ainda não há a sensibilização suficiente para que no dia a dia a sociedade, as pessoas respeitem esses direitos. A gente vai para situações mais comuns do dia a dia, ainda as pessoas estacionam seus carros em vagas de deficiente, as pessoas ainda param seus carros em rampa de acesso para deficiente.
Então há um caminho muito grande ainda de sensibilização até que a sociedade, ou seja, nós, compreendamos que essas pessoas têm direitos e que esses direitos precisam ser respeitados por todos nós, não é só o governo. Zé do Pedal partiu de Uiramutã, ao norte de Roraima, no dia 10 de fevereiro e chegou a Manaus após percorrer 10.700 quilômetros. O próximo destino é a cidade de Belém, onde ele irá seguir por estradas federais até chegar ao Chuí, no Rio Grande do Sul. A Assembleia Legislativa se prepara para apresentar as primeiras peças publicitárias da campanha Pacto pela Vida. A ação é uma iniciativa do presidente da Casa, deputado Josué Neto, em favor da redução dos acidentes de trânsito da capital e no interior do estado. Mais informações com a repórter Priscila Sena. Ao propor a campanha Pacto pela Vida, o presidente da Assembleia, deputado Josué Neto, solicitou o apoio de órgãos e entidades ligadas à organização do trânsito, com o objetivo de diminuir o número de acidentes na capital e no interior. Por conta disso, peças publicitárias impressas de rádio e televisão serão veiculadas nos meios de comunicação locais e da própria Assembleia. Além disso, a ALEAN também busca parceria com o Detran para que palestras educativas sejam oferecidas aos servidores da Casa e aos alunos da rede pública de ensino que visitarem o Parlamento. Priscila Sena para o ALEAN Notícias. Deputado Adjuto Afonso participa de audiência pública sobre agropecuária no município de Altazes. E mais, deputado Chico Preto lamenta acordo para pagar precatórios à empresa Andrade Gutierrez e volta a cobrar uma solução para o caso Eberson. Veja no nosso resumo de notícias. O deputado Adjuto Afonso vai ao município de Altazes participar de uma audiência pública a respeito das ações da Agência de Defesa Agropecuária na região. Segundo o parlamentar, é importante se discutir métodos mais eficientes para atender os produtores. Todos nós sabemos que a maior bacia leiteira do estado está aqui em Altazes. Não é à toa que foi inaugurada recentemente uma fábrica de laticínio lá, de cooperativas, e que eles estão tendo dificuldade justamente nessa parte de defesa animal. Então, os vereadores estão fazendo uma audiência pública, convidaram alguns deputados, não sei quem vai estar lá, mas eu vou estar lá, se Deus quiser, sábado, para que a gente possa discutir com os vereadores, com os pecuaristas, o que a gente pode fazer para flexibilizar se for preciso fazer alguma lei a nível de Estado, a Assembleia fará essa lei, entendeu? Nós vamos ouvi-los, né? Acho que é dever do deputado, é dever do parlamentar estar ouvindo a comunidade. O deputado Chico Preto voltou a cobrar em tribuna que o governo do estado indenize o ex-presidiário Eberson Lima de Oliveira, detido em 2003 suspeito de estuprar uma menina de 9 anos. Ele ficou 3 anos atrás das grades, contraiu o vírus da AIDS, até que teve a inocência provada. O parlamentar questionou a não indenização do caso Eberson e comparou ao pagamento indevido de precatórios na empresa Andrade Gutierrez. Aí você tem esses dois casos, um Estado extremamente interessado em resolver o problema da Andrade Gutierrez e um Estado que vai usar de todo o expediente jurídico para não pagar uma indenização que não chega a R$100 mil de um homem que, por erro do Estado, contraiu o vírus do HIV e hoje é portador da AIDS. Então, esse é um Estado chega a ser desumano com essa situação. O deputado José Ricardo voltou a solicitar em tribuna que o governo estadual retire da Assembleia o projeto de lei número 106 de 2014, que remaneja na Secretaria de Estado de Educação aproximadamente 9 milhões da valorização dos profissionais da educação e do fortalecimento da gestão escolar para os serviços administrativos de água, luz e telefone do referido órgão. A proposta do governo começou a tramitar nesta semana na Assembleia Legislativa do Amazonas. O governador Omar mandou um projeto para retirar 9 milhões e meio dos professores, da formação de professores, da gestão escolar para encaminhar para pagamento de água, luz e telefone. Como o atual governador não foi o que assinou, portanto não é um projeto do governador Zé Melo, eu estou fazendo apelo, vou mandar por escrito para que ele peça a retirada desse projeto e busque outras fontes de recursos, e não essa dos professores, para pagar dívidas de água, luz e telefone. E agora vamos falar de esporte. O governador do Amazonas, José Melo, disse que o renascimento do futebol amazonense pode ser um dos grandes legados da Copa do Mundo de 2014. A declaração foi dada durante o jogo entre Nacional e São Luís. O time amazonense saiu com a melhor durante o terceiro jogo teste para o Mundial.
E quem foi à Arena da Amazônia saiu com a expectativa de que, com a casa arrumada e o devido incentivo ao desporto, o estado possa ver ressurgir a época em que times do estado disputavam o título da Série A do Campeonato Brasileiro. Na opinião do governador José Melo, com a Arena da Amazônia e os centros de treinamento do Coroado e da Colina, no São Raimundo, o poder público oferece aos clubes locais a estrutura necessária para que o futebol no estado possa voltar aos tempos de glória. Os dirigentes dos clubes precisam aproveitar o momento para buscar a profissionalização e aproveitar que o esporte está em alta na capital. A avaliação foi feita na partida entre Nacional e São Luís, válida pela Copa do Brasil. Outro ponto destacado no discurso do governador foi sobre as oportunidades de patrocínio que os times do estado possuem junto às empresas do Polo Industrial de Manaus. Esse deve ser o foco dos dirigentes para a captação de recursos. E para isso é preciso planejamento técnico na administração dos clubes. O futebol amazonense está renascendo das cinzas, mas é preciso que a gente tenha em mente aquela frase que se pode, né? Então nós temos aqui um parque industrial grande, nós temos aqui muita gente que ama o futebol e temos agora um dos melhores e mais bonitos templos do Brasil. Os dirigentes do futebol amazonense têm que ter em mente que agora nós temos que profissionalizar o futebol, acabou aquela história de amadorismo. Nenhuma empresa vai investir em nenhum time de futebol se não tiver o conceito de seriedade e com certeza nós vamos ter aqui um bom futebol no futuro para os nossos filhos. Na ocasião, o governador voltou a falar da importância que a Arena da Amazônia terá para a realização de grandes eventos esportivos e culturais em Manaus. A Copa do Mundo é apenas uma vitrine para futuros investimentos em turismo no Amazonas. As arenas hoje, mundo afora, elas são multiuso. Essa é uma delas. Basta agora que a gente tenha condições de poder transformá-la em templo do futebol e também local onde amazonenses e outras pessoas possam vir aqui ver outro tipo de atração e essa arena possa ter a sua viabilidade econômica. Desse jeito, um arranjo econômico inteligente, nós vamos com certeza transformar isso aqui numa coisa muito viva. Esta é a segunda semana consecutiva que a Arena da Amazônia recebe jogos da Copa do Brasil, dentro do período de testes do estádio. Os dois centros de treinamento, a Arena Amadeu Teixeira, o Sambódromo, o Centro de Convenções da Amazônia e a Vila Olímpica, também serão cedidos à FIFA para a organização do evento. E vamos conferir outras notícias do esporte amazonense com o jornalista Tom Claro. Apesar de um público pequeno na Arena da Amazônia, o Nacional jogou bem e venceu o São Luís do Rio Grande do Sul por 2-1 na noite desta quarta-feira pela partida de volta da primeira fase da Copa do Brasil. O resultado classifica o time amazonense para a segunda fase da competição e terá pela frente o Corinthians. Os gols do Leão da Vila Municipal foram marcados por Chapinha em cada tempo. O time gaúcho descontou com Adilson Bahia, já nos acréscimos do segundo tempo. Portanto, aí a torcida agora tem que comparecer em massa na arena no próximo jogo que ainda não tem data definida do Corinthians contra o Nacional. E nós somos, claro, Nacional. As chances de classificação do Penharol de Itacoatiara, apesar de menores que dos adversários diretos, Nacional e Borbense, ainda são possíveis. Para chegar às semifinais, o Penharol precisa vencer sua partida contra o Manaus e ainda torcer por derrotas dos seus adversários diretos. Caso o Nacional Borbense empate seu jogo contra o Fast Clube em Manaus, o Leão da Velha Serpa precisará vencer seu confronto por 2 gols de vantagem. Os jogos deste fim de semana pelo retorno amazonense são os seguintes. Sábado, Fast Nacional Borbense se enfrentam no campo da Ubra. O Holanda pega o Iranduba em Rio Preto da Eva. Nacional de Manaus enfrenta o Princesa dos Solimões no campo do SESI. E Penharol e Manaus Clube jogam no Floro Mendonça, na Velha Serpa. Para fechar a rodada, no domingo, o Sul-América encara o São Raimundo no famoso clássico Galo Preto. A equipe do Manaus Futebol Clube, apesar de estreante na primeira divisão do Campeonato Amazonense, soma 7 pontos e depende apenas de seus esforços para conseguir a classificação inédita a uma semifinal da competição. O clube está na segunda colocação do Grupo A, 2 pontos à frente de seu concorrente, o Iranduba. O líder é o Princesa dos Solimões, que já soma 12 pontos e já está garantido na próxima fase.
O karatê amazonense tem uma nova estrela. Aos 18 anos, o Whitney Paloma Silva da Costa vem se destacando no cenário local e agora busca brilhar nas competições nacionais. A atleta do Caçã disputará no período de 23 a 24 de maio, em Belém do Pará, a primeira etapa do Campeonato Brasileiro Regional, com a presença de lutadores do Amazonas, Amapá, Maranhão, Pará, Piauí, Rio Grande do Norte e Roraima. A gente vai ficando por aqui, mais esporte no nosso próximo encontro. E veja agora o que foi destaque no Alian Notícias de hoje. CPI da pedofilia realiza a primeira reunião para definir a estrutura operacional do início dos trabalhos. Deputado adjunto Afonso pede informações sobre municípios atingidos pela cheia e defende a concessão de auxílio financeiro a vítimas da enchente. Deputado Cabo Maciel denuncia possível humilhação sofrida por policiais militares em presídios da capital. E ainda, ativista mineiro visita a sede do Legislativo Estadual e divulga a campanha Cruzada pela Acessibilidade. E nós ficamos por aqui. Mais informações sobre a atuação parlamentar, acesse o site ali.am.gov.br. Esta edição estará disponível no YouTube, no canal Alian. Uma ótima noite para você e a gente volta a se encontrar amanhã.